Eu desejo que a paz do Senhor esteja sempre em tua vida e em teu coração. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril. Nós estamos nesta terceira semana do tempo pascal, ainda vivendo as realidades do ressuscitado presente em nosso meio. O salmo deste dia, Salmo 65, ainda continuando o salmo de ontem, nos diz que é Ele quem dá a vida à nossa vida e não permitem que vacilem nossos pés. É Ele quem dá a vida às nossas vidas. E não permite que vacile os nossos pés. Assim é Deus. Nos dá a vida e nessa semana estamos vendo Ele se apresentando como o pão da vida, pão vivo descido do céu, que vem fazer a vontade do Pai, mas que se faz pão para que os nossos pés não tropecem, não vacilem, mas que os nossos pés sejam fortalecidos no Senhor. Como Deus é amoroso, como Deus se preocupa conosco, como Deus é bom para conosco. A Eucaristia é esse sinal da presença de Deus. E vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, os versículos de 44 a 51. E assim nos diz: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, os profetas haviam anunciado que nos últimos tempos não se conheceria Deus por ouvir dizer. Não se conheceria Deus porque alguém pregou, alguém falou, mas se conheceria Deus por uma experiência pessoal, vivida em nossa vida, uma experiência pessoal de Cristo. Porque só vive Deus assim, desta forma. Jesus, ele é o enviado do Pai. Na expressão que ele diz, pão descido do céu, ele está dizendo isso. Eu sou aquele que o Pai enviou. Eu sou aquele que o Pai designou para trazer a todo ser humano, a todas as pessoas, a vida divina. Portanto, no Evangelho de João, nesses capítulos, e o capítulo 6 é o capítulo do pão, da Eucaristia, no Evangelho de João que estamos ouvindo, Jesus passa do pão pessoa, ele, divino, enviado do Pai, para o pão eucarístico, para o pão que alimenta a alma,
para o pão trazido até nós hoje pela igreja. Pela igreja. Muitos dizem: eu acredito em Jesus, eu quero Jesus, mas não acredito na igreja. Eu não preciso da igreja. Nós estamos vivendo, aí se vive uma dicotomia. Porque Jesus fica na igreja. Quis ficar. Enquanto o pão eucarístico, lembre que eu acabei de dizer, ele passa nesse discurso que acabamos de ouvir, do pão descido do céu, ou seja, do pão enviado, da pessoa enviada, pão, pessoa, para o pão eucarístico. E aqueles que dele comer este pão, viverá eternamente, eternamente. Então não dá de querer Jesus sem querer a igreja. Claro, e alguém pode dizer, mas a igreja é cheia de falhas. Sim, porque é conduzida por homens, por pessoas, por nós. Mas a igreja, enquanto divina, enquanto uma realidade divina, ela nunca erra. Porque é Deus que faz a igreja. É Deus que é a cabeça da igreja. É Deus. E nós somos alimentados por este Deus, pão vivo descido do céu. Nós somos alimentados por este Deus, pão vivo descido do céu. Portanto, é pela Eucaristia que justamente se dá essa relação, o que diziam os profetas, não somente pelo ouvir, mas pela uma experiência pessoal. Portanto, é pela Eucaristia que se dá essa relação e essa experiência de uma vida nova com o Cristo vivo, presente em nosso meio e ressuscitado. É pela Eucaristia que se dá este vínculo entre Jesus, que nos une ao Pai. Se ele vem do Pai, se ele viu o Pai, e se os profetas assim diziam, que nos últimos tempos, não mais pelo ver Jesus ou ouvir, mas pela experiência, então é na Eucaristia que nós temos essa experiência do Pai. É o sacramento por excelência, é o sacramento maior. Queridos, não abra mão disso. Celebrar a Eucaristia significa para a Igreja de Cristo possuir os sinais autênticos do conhecimento e do amor que unem o Filho ao Pai, e que nos unem ao Filho. A Eucaristia é esse sinal forte, autêntico, que une Jesus ao Pai e que nos une ao Cristo Jesus. Faça essa experiência da Eucaristia. Faça essa experiência da presença de Deus. Faça essa experiência. Ele se encarnou, se fez palavra no meio de nós, habitou no meio de nós para nos ensinar. A mim e a você, que devemos sempre, sempre nos alimentar deste pão vivo descido do céu. Não abra mão disso não, e que a palavra de Deus te fortaleça nesses momentos. Se una ao Senhor. Deus abençoe você.